eu começar aqui, só para... Bom, então, ó, só lembrando aqui o da aula passada. A coluna, elemento vertical, tá? Coluna de distribuição, leva a água através dos pavimentos. Ramais de distribuição são elementos horizontais. Eles saem de onde? Essa sequência que é importante, tá? A gente lembrar. De onde é que os ramais saem? Os ramais saem de alguma coluna, tá? Ou da própria caixa d'água, se for uma casa térrea, não tem coluna de distribuição. O ramal já vem direto da caixa d'água, tá bom? Então, o ramal de distribuição, normalmente, eles pega a água na coluna de distribuição, leva essa água até um subramal, que é o próximo item. E o subramal, o que, que é? É quando a água desce para ir abastecer os seus pontos de consumo, né? Desce na parede. E é importante você entender a função de cada um, porque você associadamente entende onde eles estão sendo alocados na arquitetura. Isso é uma coisa importante para nós aqui no curso de hidráulica entendermos. Então vamos revisar aqui, ó, vamos lá. Pessoal, se eu tenho uma coluna de distribuição, se eu tenho uma coluna de distribuição que ela tem a função de transportar a água verticalmente, que é isso aqui, ó, né? A água é levada através dos pavimentos, ela tem que possuir um espaço, né? Ela tem que utilizar um espaço arquitetônico para descer, concorda? O nome desse espaço arquitetônico é shaft. Vocês já ouviram falar dessa palavra shaft? Isso aí que eu coloquei no chat, ó, shaft, tá? O shaft, ele é um buraco, literalmente, né? É um buraco, uma passagem que você dispõe, é uma parede falsa, vamos dizer assim, que você dispõe em algum local na arquitetura para que você possa descer ou subir tubulações. Descer ou subir, Paulo? Sim. Você pode subir a tubulação que vem lá do reservatório inferior, por exemplo, para poder alimentar a caixa d'água, né? E você já coloca também as colunas de distribuição para que a água seja distribuída ali naquele prédio, tá bom? Então, aonde é posicionada na arquitetura a coluna de distribuição de uma edificação? Dentro do shaft, tá certo? E o shaft é o quê? É um vazio, uma parede falsa pequena. Depois eu mostro para vocês alguns tamanhos, algumas orientações, inclusive de posicionamento. É um vazio, né? Uma parede falsa que é colocada em um determinado local próximo dos pontos de consumo de água, para que as tubulações verticais possam transitar ali, né, através dos pavimentos, tá certo? Ali eu também posso colocar no mesmo shaft, tá? Não tem essa restrição, não. Eu posso usar um shaft para elétrica, hidráulica, sanitária, tá? Não é muito comum em prédios grandes. Em prédios grandes você bota tudo separado, né? Porque os shafts de instalações hidráulicas, eles vão estar próximos dos pontos de consumo, ou seja, dentro ali dos apartamentos, por exemplo. Já os shafts elétricos vão estar mais no hall comum ali, né? Numa área comum para abastecer os padrões de entrada, tá? Os quadros de distribuição, por exemplo. Beleza? O ramal, ele é um elemento horizontal, ó, rimou. Ele tem a função, olha aqui onde é que começa o ramal, ó. Tá dando para ver aqui, não dá? O ramal ele começa em uma coluna de distribuição, tá bom? E ele tem a função de levar a água até um determinado ponto de consumo, ok? Na verdade, não diretamente, tá? O ramal ele não vai ter contato com o tubozinho azul, aquele que eu mostrei para vocês, tá? Ele não vai ter contato direto com o ponto de consumo. Ele só vai pegar água na coluna de distribuição e levar ao mais próximo possível do local onde vai ser utilizada essa água, tá certo? E aí, depois do ramal de distribuição, vem o subramal de distribuição. O subramal, ele pode ser tanto vertical quanto horizontal, mas ele é posicionado já na ponta, né, na extremidade, bem próximo dos pontos de consumo. Então, nessa imagem aqui, ó, nessa imagem aqui do lado, isso daqui
é um tubo que está dentro da parede, correto? Então, todo esse conjunto aqui, ó, é um sub, ok? É um subramal. Essa tubulação aqui, ó, é vertical, essas outras são horizontais, algumas precisam subir ou descer, né? Horizontais também, verticais também. Então, ela pode ser vertical ou horizontal, as tubulações do subramal, tá bom? E onde é que elas são posicionadas? Nas paredes, dentro das paredes. A parede é um elemento arquitetônico? Com certeza. A parede tem a função inicial, né, a principal, de delimitar espaços e separar ambientes. Que é quase a mesma coisa, né? Mas ela tem uma função secundária também, várias funções secundárias também, tá? Como, por Professor, exemplo, alocação de instalações hidráulicas, alocações de instalações elétricas, telefonia, batente de portas, etc. Tá? Então, a parede encarem como um elemento arquitetônico que tem funções secundárias também, não apenas de delimitar ambientes, tá? Então, professor, oi, pode falar. no caso desse exemplo aí, a coluna de distribuição é esse tubo vertical que sai diretamente do reservatório? Pronto, ó, é porque é o seguinte, em termos de interpretação, uma edificação térrea está sendo representada aqui nessa imagem da esquerda, tá certo? Ela sendo uma edificação térrea, ela por definição, não possui coluna de distribuição, tá certo? Por quê? A coluna de distribuição, ela atravessa pavimentos. Então, entende-se que deve haver pelo menos dois pavimentos, entendeu? Então, aqui, na verdade, essa parte que desce, ela já desce dentro da parede, correto? Então, isso já é um subramal, beleza? Certo. Numa casa térrea, geralmente você só tem ramais e subramais, tá? Você não tem colunas aí. Então a coluna tem que atravessar pavimentos. Então a partir de dois pavimentos é que você tem aí uma coluna de distribuição, tá bom? Bem, então quais são os só para poder ficar bem claro, quais são os elementos, pessoal, arquitetônicos que têm função secundária de posicionar tubulações hidráulicas dentro delas, né? Dentro desses elementos arquitetônicos. Vamos falar dos três? São três, tá? O vertical, que tem as colunas, é chamado de shaft. A gente vai ver alguns exemplos de shaft e vocês vão entender o que é um shaft, caso não saibam ainda. Nós temos o rebaixo do forro. Todo mundo entende que aqui no forro, do forro para a laje, existe um espaço, correto? Esse espaço é chamado de rebaixo do forro. Tudo bem? Nesse rebaixo do forro, né, que vai variar de acordo com a necessidade, de acordo com a arquitetura, vai ter um espaço ali que vai alocar várias instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, cabeamento de telefonia, internet, às vezes, dependendo do local que você está usando, dutos de ar-condicionado, tudo bem? Então, o rebaixo do forro não é apenas um detalhe que você bota lá 40 e acabou-se, não. O rebaixo do forro tem que ser dimensionado. Depois eu vou falar mais sobre isso com vocês. Então, numa residência, o ramal de distribuição ele vai ficar alocado em que elemento arquitetônico? Resposta: rebaixo do forro. Beleza? E o último é o subramal de distribuição. Qual o elemento arquitetônico que aloca, né? Ou seja, que recebe as paredes, que recebe as tubulações dos subramais de distribuição? Paredes ou divisórias, tá? A gente fala divisórias porque o drywall ele é uma divisória leve, né? Então não é bem uma parede. A gente chama de parede também, mas é uma divisória leve, tá bom? Então, ó, três elementos arquitetônicos que alocam tubulações hidráulicas dentro da arquitetura: shaft, rebaixo de forro e as divisórias ou paredes, tá certo? São os três.
Vou fazer a pergunta aqui e vocês respondem aí no chat, viu? Qual é a instalação, qual o nome da instalação hidráulica de distribuição que está posicionada no rebaixo do forro? Tempo. Rebaixo do forro. Eita confusão, menino. Foi, respondi nesse instante mesmo, é para poder vocês. É para praticar, vamos lá. Ó. Peraí, eu vou refazer a pergunta, tá tendo confusão aí, tá bom? Calma. Olha só. Qual o elemento arquitetônico? Tá bom? Então não é o nome. Não. Aliás, eu perguntei qual é o ramal. Confundi todo agora. Tem gente respondendo aí, é tubulação, é ramal, é tudo, até eu confundi. Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo e vou responder, tá? A pergunta foi: qual é o nome da tubulação hidráulica de distribuição que está posicionada no rebaixo do forro de uma edificação? Resposta: elemento horizontal que está nos pavimentos, não é isso? É porque o forro está nos pavimentos e é horizontal. É o ramal de distribuição, beleza? Ele tem a função de pegar a água das colunas de distribuição ou do reservatório elevado e levar até o subramal de distribuição próximo aos pontos de consumo. Vou repetir para ficar gravado e vocês, porventura, anotarem aí. Qual o nome do elemento hidráulico de distribuição que está posicionado no rebaixo do forro? Resposta: ramais de distribuição. Ele tem a função de pegar água nas colunas de distribuição ou no reservatório e levar essa água horizontalmente até o ponto de conexão com os subramais, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um subramal do banheiro, ele está levando a água de uma coluna para um banheiro. Eu posso ter um subramal da cozinha, cozinha e área gourmet, por exemplo. Então, esse subramal está pegando a água em uma coluna e levando uma, até um subramal de distribuição da cozinha e da área gourmet, tá? Então, assim, os subramais, eles estão dentro da parede, correto? E as colunas estão nos shafts. Então, qual é o elemento que interliga eles? Que sai do shaft e vai lá para a parede, da parte de cima, né? É o ramal de distribuição, beleza? Então entenda essa sequência. Está bem desenhadinho aqui, ó, pelo menos até o ramal, está bem desenhado aqui. Então nós temos aqui, ó, a coluna que está levando a água para os pavimentos e o ramal pegando essa água na coluna. E aqui existe um forro, tá? E o ramal está passando por cima do forro, né? A gente chama isso aqui de rebaixo, essa diferença de nível aqui. Beleza? Professor, Oi. desculpa, mas eu esqueci o que é subramal, assim, para o senhor mostrar. Tá. O subramal é esse daqui, ó, Thaís. É o elemento, é aquelas tubulações que estão, vamos dizer assim, em conexão, né? Aquelas tubulações que estão na parede, em conexão com os pontos de consumo. Onde é que estão os pontos de consumo aqui? Nesses pontinhos azuis, ó. O lavatório está conectado nesse pontinho azul. É o único elemento da instalação hidráulica que nós vamos ver, vamos visualizar. É aquele pontinho azul que sai na parede, né, do banheiro, tá bom? Então, ó, esse pontinho azul é o quê? É um ponto de consumo, ducha higiênica. Esse daqui é um ponto de consumo, lavatório. Esse aqui, ponto de consumo, torneira elétrica, tanque e torneira de jardim. E aqui o chuveiro, tá? O chuveiro tá aqui, ó. Beleza? Então, o subramal é o quê? É aquela instalação que fica no final da tubulação, ou seja, nos pontos de consumo. Então, onde é que vão existir os subramais? No banheiro, é o subramal daquele banheiro. Na cozinha, é o subramal daquela cozinha, tá certo? São as tubulações que estão na parede logo antes de chegar no ponto de consumo, tudo bem? Então, ó, a coluna não tem ligação direta com o ponto de consumo, tá certo? Geralmente não tem. O ramal geralmente também não tem contato com o ponto de consumo diretamente. Somente o subramal tem
essa conexão direta com essas pecinhas azuis. Pecinha azul, se vocês não lembram, é essa daqui, ó. Só um momento. Pecinha azul. A pecinha azul é essa daqui, tá certo? É a pecinha que você vai ver lá no banheiro, essa parte aqui, ó. E nós vimos na aula passada porque é que ela tem essa bucha de latão, né? Porque quando eu for trocar aqui uma ducha higiênica ou uma torneira, eu vou ficar forçando essa rosca. E aí essa rosca, sendo de latão na entrada, diminui ali aquele dano causado ao PVC, né? Porque essas tubulações são de PVC. Então essa tubulaçãozinha azul é o ponto de consumo, tá bom? Beleza, Thaís? Sim, professor, obrigado. Ok, então. Então, vamos só fixar isso daí, tá? Não esqueçam de quem é quem. Quem é que está no rebaixo do forro? Digam ramais de distribuição. Não. Quem é que está no shaft? Subramal? Não, quem está no shaft. O que é o shaft? Vamos pensar onde é que ele é. O shaft é um elemento vertical. Ele vai cortar os pavimentos. A gente vai ver esse negócio de shaft, aí a gente fixa mais isso. É um elemento vertical, tá bom? Então aqui eu vou tentar desenhar aqui, ó. A coluna tá onde? Aí vocês tiram um print aí ou olham na gravação, tá? Eita, desenhar isso aqui no mouse é chato. Deixa eu ligar aqui o mousepad para melhorar. Então aqui, ó. Ê, vergonha. Ô, saudade de um quadro. Não, pelo amor de Deus. Espera aí. Eu vou ter que ficar segurando, mas pelo menos eu vou ver um jeito de pendurar ele aqui atrás. Vamos lá, pessoal. Ó, então, só para criar aqui a correlação certa, tá? A correlação correta. Vocês estão visualizando a minha tela aí? É invertida ou não? Normal. Normal. E aqui, nessa aqui tá invertida, ó. Aqui é um P. Esse P tá de cabeça para baixo? Normal. Não. Oh, tá invertido, quer dizer? Não. Então tá. Então vamos lá. Então vamos lá. Ó, o shaft, tá? As colunas de distribuição, ó, vou fazer uma tabelinha aqui e mostrar para vocês. A coluna de distribuição, ela está posicionada nos shafts, ok? Os ramais de distribuição estão posicionados no, vou botar só forro, tá? Mas vocês entendem que é o rebaixo do forro. Certo? E os sub-ramais estão posicionados nas paredes ou divisórias, tá bom? Então vocês, ó, observem o seguinte. Aqui eu tenho elementos de composição arquitetônica, tá certo? Então eu tenho aqui composições arquitetônicas internas, sim, são internos, né? Shaft, que é um vazio chamado comumente aí por parede falsa, não é isso? É um recuo que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Desculpa. O forro, que é bem conhecido de vocês, mas muitos chegam aqui na disciplina, né, de elétrica também, se chegam nessas duas disciplinas, sem saber muito bem para as diversas funções do forro, né?
não é só acabamento não, tá bom? Esse rebaixo do forro, ele faz a alocação de várias tubulações, beleza? E as paredes, que são divisórias para geralmente utilizadas para layout, elas também têm funções muito importantes no que diz respeito às instalações prediais, tá bom? Então vejam que essas composições arquitetônicas, esses elementos arquitetônicos, eles têm responsabilidade sobre a hidráulica, tá bom? Assim como a parte de sanitário, a parte de combate a incêndio, como também de elétrica, ok? Então, as posições são essas. Oi. Licença, dava para você desenhar cada um desses aí na lousinha, por favor? Desenhar o quê? A coluna? Sim, tipo o jeito de cada um desses, por favor. Pronto. Tá aqui naquela última slide, dá para ver, mas aqui eu vou fazer um breve layout aqui. O apagador já está há tanto tempo sem ver um quadro que já está dando trabalho aqui para apagar. Eita, que eu já estou todo atrapalhado aqui. Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu mal posso ver a hora de voltar à aula presencial para ver vocês, para estar dando aula vendo vocês. Ver gente é bom. Pessoal, então, só confirmando, vocês não estão vendo o quadro de cabeça para baixo, não, né? Não, tá normal. Show de bola. Cabeça para baixo, não, invertido. Opa, aqui, pronto. Pronto, beleza. Então, eu vou desenhar aqui agora o elemento, os elementos, né, que estão dispostos aí na configuração de um prédio, tá bom? Então, vamos dizer que aqui, ó, eu tenho um prédio, uma edificação com vários pavimentos. Vou colocar só 3 aqui, tá? 3 pavimentos. Aqui eu tenho um banheiro. Descer a parede aqui, vamos dizer que é um pavimento tipo, ou seja, essa parede do banheiro, ela se repete de cima a baixo, ok? E aqui eu tenho uma laje. Tá mal desenhado, mas vocês entendem. Bem, aqui em cima eu vou ter um reservatório, ok? Um reservatório de água aqui. Eu tenho um reservatório de água, ok? E aí, vou pegar aqui um outro pincel. Mulher, Joelma, para de ficar lembrando essas coisas. Eu prefiro mil vezes, eu prefiro mil vezes voltar ao presencial e ter os sábados ainda para ir do que passar mais um semestre remoto. É sério, para a gente é bom ver pessoas, a gente só sente falta, né? Depois que a gente perde aquele contato ali no dia a dia. É cansativo fisicamente, né? Muita gente trabalha de dia, à noite tá lá, mas mentalmente aquilo ali é muito bom, aquele ambiente de universidade, não é só para o professor não, acho que para todo mundo também. Tem muito aluno que vem falar comigo, diz, Paulo, tô sentindo tanta falta dos corredores, de ver as pessoas, de conversar, né? Então, assim, eu acho que aquilo ali é meio que uma terapia, sabia? A sala de aula é uma terapia, não sei para você, mas para mim é. Eu acho muito bom estar ali trocando experiência, vendo as pessoas, é muito, muito melhor do que
Assim, é claro que aqui a gente ainda interage também, mas muito melhor, né? Presencial. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Bem, então aqui, ó, o banheiro, ele tá bem aqui, ok? Então, esses aqui são os banheiros. Então, olha só, para essa água que está no reservatório chegar num banheiro, por exemplo, aqui na parte de baixo, ela precisa transpor alguns obstáculos, as lajes, não é isso? As paredes. Então, como é que é feito aqui? Vamos dizer que na configuração eu preciso descer aqui uma tubulação e ela vai abastecer todos os pavimentos, ok? Azul são as tubulações. Aqui em cima vai ter aqueles registros, né? Todo um esquema de barrilhete, que depois a gente vai dar uma reforçada nessa história dos barriletes, que são os registros que ficam embaixo do reservatório. E aí essas colunas vão descer em todos os pavimentos para tentar fornecer a água para cada pavimento. O nome desse elemento aqui é coluna, tá bom? Essa coluna, ela fica num elemento chamado, vou colocar aqui entre parênteses o local onde ela fica, shaft, tá bom? E calma, se você não está entendendo o que é shaft, calma que eu vou ter uma aula só para posicionamento de shaft, tá bom? É uma aula em que eu abro uma planta, mostro para vocês, olha, aqui está o projeto arquitetônico. Onde é que o arquiteto precisa prever um shaft? Porque você tem que dispor isso no seu projeto, tá bom? Quando você vê um projeto com só parede de 15, sem nenhuma projeção para pilares, sem nenhuma projeção para shaft, esse projeto ele não vai ser executado daquele jeito, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Bom, só que aqui, ó, beleza, a água já está chegando nos pavimentos, mas ela está chegando nos banheiros? Digam não. Então, eu preciso de um elemento que agora vai fazer o transporte assim, ó, daqui para cá, daqui para cá, pegar a água que está passando aqui nesses elementos verticais, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma tubulação aqui, ó, em cima, que vai vir até aqui. Por que que essa tubulação aqui ela vai ter uma conexão, né? Ó, isso aqui é a representação de um T. O que que é um T? Não conectou? É a conexão. Então, tem aqui um T. Viu? Peraí. Isso daqui é um T, tá certo? Ó? Então, é uma conexãozinha que tem uma tubulação que está passando, né? De cima para baixo. E aí eu vou conectar aqui, fazer uma tomada de água lateral, para que eu possa pegar a água que está passando aqui na tubulação vertical, beleza? Aí, com essa tubulação horizontal, eu vou conseguir levar a água da coluna até a parede onde está o banheiro. Vamos dizer que aqui seja o último pavimento, então a coluna morre aqui, né? Beleza, eu já tenho agora os elementos horizontais. Qual o nome desse elemento horizontal? Ramais. Esses ramais, eles estão posicionados em que elemento arquitetônico? Digam forro. No forro, beleza? Quando eu falar forro, vocês sabem que é o rebaixo do forro, né? Então, o forro ele tem um espaço ali e ele é destinado a você posicionar algumas tubulações e instalações, tá bom? Beleza. Então, ó, coluna é vertical, ela tem a função de levar a água através dos pavimentos. E os ramais são horizontais, beleza? Então, ó, eu já fiz o difícil aqui. Eu já peguei uma água que estava lá em cima, trouxe ela até cada pavimento, né? Cada pavimento agora tem a água disponibilizada no pavimento. Depois, eu faço uma conexão aqui, um T, em todos esses andares. Eu faço aqui uma conexão, aqui no caso vai ser um joelho, né? Ao invés de um T, vai ser um joelhozinho. E agora eu tenho um elemento horizontal que vai levar a água
até a parede do banheiro. Agora, a instalação acabou aí? Não. Eu preciso levar essa água agora dentro das paredes até que elas cheguem aqui, ó. Certo? Até que elas cheguem aqui, no ponto de consumo. E como é que eu faço isso? Eu tenho que agora levar as tubulações para dentro de um outro elemento arquitetônico, que são as paredes ou divisórias. Então, agora a partir daqui, eu vou descer a tubulação para chegar aqui, ó, e aparecer na parede. Descer aqui, chegar na parede. Descer aqui e chegar na parede. Tá certo? Então, essa tubulaçãozinha aqui, ela é o quê? Subramal. Tá certo? E ela está localizada em que elemento arquitetônico? Vou botar paredes, fica mais fácil você aprender. Ou divisórias. Aí só agora fixando aquela parte, né? Eu sei que tá dando um reflexo aí, deixa eu botar aqui. Ficar um pouco no meio aqui, pronto. Ó, então agora aqui, então. Eu tenho um ponto de conexão. Esse ponto de conexão pega a água de um elemento vertical que está passando ali pelos pavimentos. Eu pego essa água para levar ela mais próximo do meu ponto de consumo. E aí depois eu faço uma outra conexão para que esse meu ponto de consumo seja abastecido, né? Para que isso daqui, ó, apareça lá na sua parede. Então vamos dizer que aqui, ó, é uma parede de um banheiro, essa pecinha vai ficar aparecendo aqui. O tubo não aparece não, mas a pecinha fica aparecendo aqui. Então fazendo um exercício mental aqui, ó, vocês provavelmente vocês já usaram os banheiros lá da faculdade, então tentem lembrar aí. Os banheiros eles estão localizados em uma só região da arquitetura. Isso não é assim uma regra imutável, tá? Mas é sempre bom você concentrar suas instalações hidráulicas em uma região só. Por quê? Porque aí você só usa um shaft, você não precisa ficar criando vários shafts, várias tubulações. Você tenta concentrar isso. E na aula que eu falei para vocês agora há pouco, que nós vamos tratar do posicionamento dos shafts, eu vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Então você, na sua concepção, na sua distribuição de layout, você tenta, tá? Tenta posicionar os banheiros juntos, tá bom? Juntos, bem próximos um do outro. Você tem ali um ganho melhor de pressão, né? Você perde menos pressão com a perda de carga, porque você não precisa ficar andando com um monte de tubulação. E você ainda economiza furos, né? Buracos, perda de espaço nas lajes com os shafts, que nós vamos estudar ainda. Tudo bem? Então, lembre-se dessa relação aí. Shaft, forro, parede, coluna, ramal, subramal. Nessa sequência, tá bom? A coluna de distribuição ela está posicionada nos shafts, os ramais de distribuição estão posicionados no forro e os subramais de distribuição estão nas paredes, tudo bem? Em casas térreas, né, não existem colunas, ok? Por quê? Porque a definição de coluna de distribuição é exatamente você fazer vamos dizer assim, você sair de um pavimento e levar a água para outros pavimentos. Então, cruzar pavimentos, certo? E se uma casa térrea, vamos dizer assim, tem o pavimento cobertura e o pavimento útil, né? Mas, enfim, não são dois pavimentos úteis. Então, você não precisa da coluna, tá bom? Você sai do reservatório, já vira um ramal, concorda? Já vira um ramal e depois um subramal, tá bom? Deu para entender agora, pessoal? Quem estava com dúvida com isso? Obrigada, Beleza, professor. show de bola. Ninguém fica para trás aqui não, viu? Se vocês tiverem dúvida, é só falar. Muito bom quando vocês não deixam passar as dúvidas, que isso
ajuda a disciplina, né? Porque aí a gente fica um aproveitamento bem interessante da disciplina. Opa, deixa eu guardar meu quadrinho aqui, vou ver se eu compro umas buchas para fixar ali atrás. Se qualquer coisa eu vou já matando a saudade dos quadros, né? Beleza, deixa eu botar meu caminho aqui. Ok. Muito bem, vamos voltar aqui para a apresentação. E aí, né, revisando um pouco aqui as coisas que nós fizemos na aula passada, essa aqui é a definição. O entendimento é o mais importante, né? Quando eu falo entendimento, vamos dizer assim, na prática. Você entender o que é isso na prática é mais importante, né? Mas, enfim, vamos ver aqui a definição. Novamente, a coluna é a tubulação que sai do barrilete e conduz a água até os ramais de distribuição em cada pavimento. Foca aqui, ó, nessa parte aqui, ó, cada pavimento. O ramal de distribuição, segmento de rede que capta a água das colunas e distribui para os subramais, né? Subramais da cozinha, dos banheiros, das lavanderias, etc. E o subramal, tubulação que se origina do ramal de distribuição e compreende o último segmento da rede de distribuição, sendo responsável pelo abastecimento dos pontos de consumo. Falei em ponto de consumo é o quê? Isso aqui, ó. Ponto de consumo é aquele joelhozinho azul, que é a única coisa que você vê da instalação hidráulica dentro de uma edificação, tá bom? Ponto de consumo, no caso, pode ser o quê? Um chuveiro, pode ser uma torneira, pode ser uma pia, pode ser uma ducha higiênica e etc. Alguém ia falar aí? Não. Isso aqui é um isométrico, depois eu vou mostrar um projeto para vocês interpretarem a leitura, né? E o isométrico, ele é uma ferramenta muito importante, porque, ó, se você fizer essa tubulação, né? O projeto hidráulico, você tem que mostrar o quê? Tubulação, correto? Se você colocar essa tubulação aqui em planta baixa, você não vai ver as colunas, você vai ver só um ponto, correto? Então, você não vai ter a noção de onde esse T está sendo conectado, onde está o registro, que altura está o registro e onde está o joelho. E se você colocar em um corte, você não vai conseguir ver, por exemplo, esse prolongamento. Se a vista for nesse sentido, você não consegue ver esse prolongamento, nem esse prolongamento aqui, e nem esse daqui, correto? E se eu fizer um corte daqui, e aí vai, vocês já entenderam. Não é isso? Então, o isométrico ele ajuda para você ver todas as dimensões da instalação. Oi. Oi. Alguém ia falar? Beleza. Pronto, então o isométrico é bem interessante. Eu vou mostrar um projeto real para vocês entenderem a leitura, tá bom? Sair daqui interpretando ali um projeto. Bom, nós vimos também essa parte de dimensionamento de tubulação, que é o exercício, tá bom? Que eu vou passar agora para vocês. Então, ó, cada ponto de consumo demanda uma vazão mínima para o seu perfeito funcionamento, ok? E esses pontos de consumo, eles possuem vamos dizer assim, um peso associado, tá? Esse peso associado é o que a norma pede para você fazer uma relação, tá, de soma, para que você saiba quanto que cada tubulação está sendo solicitada, beleza? Então a lógica é só você somar tudo que vem depois daquela tubulação para você saber qual é o tamanho daquela tubulação. Então a pergunta que você tem que fazer é sempre assim: essa tubulação vai abastecer quantos pesos acumulados? Pronto. Faça essa pergunta e olhe aquela tabela. Faça uma pergunta e veja aquela tabela, tá bom? Então vamos aqui, ó. Fazer esse exemplo aqui. Ó, eu botei aqui todos os somatórios dos pesos, tá bom? Eu quero que vocês façam o seguinte.
Não é essa tabelinha aqui não, tá? O do exercício é outra. Eu vou fazer agora eu vou fazer um mini projeto ali de um prédio e vocês vão me dizer qual é o diâmetro máximo, ó, diâmetro máximo. Uma coluna de distribuição, ela pode começar de um tamanho grande, lá perto da caixa d'água, e ir diminuindo, porque cada pavimento que ela passa, ela não já está abastecendo. Então, dali para baixo, o peso acumulado que ela vai ter que abastecer já vai diminuindo. Todo mundo entende? Então, quando você vai diminuindo esse peso acumulado, pode ser que nessa tabelinha aqui, né? Por exemplo, vamos dizer que o somatório era de 4 aqui, ó. Então ela ficava por aqui. Então, qual era o diâmetro da tubulação lá na caixa d'água? 32. Estou dando exemplo. E aí, quando você foi descendo, já ia abastecendo. Então, sempre que você vai descendo, vão ficando menos pontos de consumo acumulado, correto? E aí vamos dizer que esse ponto de consumo acumulado, ao invés de 4, ficou 3,2, por exemplo. Então aí o diâmetro já pode diminuir para 25. E por aí vai. Então a pergunta do exemplo que eu vou fazer para vocês, eu vou resolver esse daqui e vou passar um outro exemplo para vocês, tá? Que é para ficar bem entendido. Então, nesse exemplo aqui hipotético, em algum momento você pode diminuir o diâmetro da sua coluna de distribuição para 25. Por quê? Porque eu já tenho menos pesos acumulados aqui em cima, tá bom? Então a lógica é sempre essa: olhar nessa tabela aqui quais são os pesos de cada ponto de consumo, tá? E aí você vai verificar qual é o somatório desses pontos de consumo que uma determinada tubulação está abastecendo. E aí você vem nessa segunda tabela. Mais uma vez, como eu tinha falado para vocês, parecido lá com o dimensionamento do reservatório, você olha 2 tabelas, 3 tabelas e você encontra a informação. E tudo fica muito mais fácil quando a gente pratica, por isso os exercícios, tá? Então vamos resolver isso daqui? Olha só. Pega um pedaço de papel aí e vamos trabalhar, ó. Vamos lá. Um vaso sanitário sem válvula, é importante eu especificar se tem válvula ou não. Vocês lembram, né, na aula passada? Desculpa. Na aula passada eu mostrei para vocês que existe o de caixa acoplada e o de válvula. O de válvula deve ser usado quando? Em ambientes públicos, que a rotatividade de usuários é muito grande, não dá para ficar esperando aquela caixazinha encher, tá? Porque ela realmente enche um pouco mais lento, né? Gasta ali 1 minuto e meio para encher, tá bom? Então, válvula eu só uso onde? Em ambientes públicos, aeroportos, rodoviária, tá? Coisas assim. E shoppings. Mas numa residência, que você pode considerar o caso aqui, é uma caixazinha acoplada, tá bom? Então, sem válvula. Uma pia, que no caso, na verdade, é lavatório, né? Mas já que eu botei pia aqui, vamos levar a pia, tá bom? Chuveiro, tem um chuveirozinho e uma ducha higiênica perto do vaso, tá bom? Então, o vaso e a ducha higiênica, eles são 2 pontozinhos que ficam próximos aqui do vaso sanitário, tá bom? Muito bem. Eu já peguei aqui, ó, eu vim nessa tabelinha aqui, ó, e olhei os pesos, tá certo? De cada ponto desse. E coloquei numa tabela. É exatamente isso que é interessante que você faça, tá? Faz uma tabelinha, ó, um vaso tem esse peso, uma pia tem esse peso, um chuveiro tem esse peso, uma ducha tem esse peso, certo? Qual é a somatória disso aqui tudo? Dá 1,1 acumulado, tudo bem? Paulo, não era para eu desenhar aqui as tubulações primeiro, para poder eu saber esse trecho aqui tem 0,3, esse daqui tem 0,6 e por aí vai? Nós vamos fazer isso, tá bom? Nesse momento, nós vamos começar a dimensionar essas tubulações aqui, ó. Dê uma olhada nesse esquema, tá? Esse ramal, ele vai para onde? Vai para algum banheiro e aí lá tem os pontos de consumo, né? Igual a imagem aí que está à esquerda, tá certo? Inicialmente, nós estamos tentando dimensionar essa tubulaçãozinha aqui, ó. É o começo da tubulação da coluna, tudo bem? Depois, o que a gente vai fazer? Vamos dimensionar o ramal. Na verdade, já dá para fazer nesse exemplo.
E aí, por último, a gente vai trabalhar o projeto aqui dentro, que é um pouco mais específico, tudo bem? A gente vai ver isso com calma lá na frente. Então, hoje, qual é o nosso objetivo da aula? Dimensionar isso aqui, ó. Isso é uma interrogação, viu? E, consequentemente, nós já vamos conseguir dimensionar os ramais também. Então, nós não vamos entrar no nível de detalhe do subramal. Hoje nós vamos dimensionar as colunas e os ramais desse banheiro, tudo bem? Então, são essas duas coisinhas aqui, ó. Qual o diâmetro máximo dos ramais e da coluna de distribuição para abastecer um banheiro nos pavimentos tais, 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 tá certo? Muito bem. Essa configuração aqui só mostra o seguinte: em um prédio, tá? Em uma edificação, aqui pode ser dois banheiros. Ó. Vamos dizer que aqui tem outro banheiro também, parecido com esse que eu fiz agora ali do lado, tá? Um outro banheiro. Esses dois banheiros podem ser da mesma edificação. Deixa eu mostrar uma planta humanizada aqui para vocês, só para que vocês tenham noção disso. Ó. Isso daqui é uma planta humanizada, tá bom? Aqui eu não tenho um banheiro? Eu tenho um banheiro. Aqui eu tenho outro, correto? Beleza. Pode ser, tá? E como eu disse para vocês, cada profissional vai dimensionar de uma forma, mas pode ser que eu coloque, eu como projetista, coloque um shaft aqui, né, nesse banheiro, para poder descer uma tubulação desde lá da caixa d'água e abastecer esse banheiro. E eu posso colocar o outro aqui, ó, certo? Uma outra coluna de distribuição para abastecer aqui a cozinha, churrasqueira e esse banheiro. Não pode ser assim? Pode. Eu botar um shaft aqui e outro aqui, tá certo? Muito bem. Se eu fizer isso, quando eu olhar para um esquemazinho desse daqui, ó, eu vou estar vendo duas colunas, A e B, separadas. Porém, elas vão estar abastecendo o mesmo pavimento, o mesmo apartamento. Não tem problema nenhum. Então, em uma unidade, podem ter duas, três, até quatro colunas de distribuição, que nós vamos entender quando estivermos falando sobre chaves, tá bom? Como é que a gente faz essa distribuição. Tudo bem? Então, ó, eu tenho 1.1, tá certo? Considerando esse desenho, desculpa. Considerando esse desenho aqui, ó, nessa configuração, vamos dizer que cada subramalzinho aqui da coluna B, cada subramal da coluna B vai abastecer um banheiro daquele, tudo bem? Então aqui eu tenho quanto de peso acumulado aqui? 1,1. Como é o nome daquele negócio que até eu vi Larissa usando, Larissa usa muito para fazer os projetos. Larissa não, quem é? Rafael, acho que Rafael tem um. Que você bota aqui perto do computador e usa uma caneta para fazer os desenhos, aí fica como se você estivesse realmente escrevendo, né? Não é um mousepad, não, é um. Mesa digitalizadora. Essa aí, é esse nome aí? Tem uma canetazinha que você já joga tudo aqui na tela, não é isso? É assim. E a minha letra ia melhorar muito, hein? Ou não sei. O 4 também, minha letra não é muito bonita, não. Tá, então assim, ó, isso aqui é 1.1. Paulo, de onde é que tu tirou esse 1.1? Eu só estudei o que é que vai ter nesse banheiro. Vai ter um chuveiro, uma pia, um vaso sanitário e uma ducha higiênica. Tudo bem? São esses 4 pontos de consumo que existem no banheiro. Para mim, que trabalho com isso, que dou aula disso há muito tempo, eu já visualizo todos os pontos de consumo de cara, né? E vocês têm que começar a desenvolver isso também, tá bom? Então você olha para um banheiro, quais são os pontos de saída de água? Quais são os pontos hidráulicos que tem aqui? Chuveiro, pia, ducha e vaso. Não é isso? Ducha e vaso. Algumas pessoas esquecem que aqui tem dois, ó, e não só um. Então, de onde é que eu tirei? Eu somei os pesos desse banheiro. Então, tá aqui, ó. O peso acumulado foi 1.1. Tá aqui. Então, se eu tenho 1.1 aqui, aqui também vou ter 1.1.
Aqui também. E aqui também. Isas. Vamos considerar que esse prédio só tem esses pavimentos aqui. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. Nessa tubulação aqui, ó, ela está indo abastecer com quem? Você tem que entender, na hora de fazer isso, que a água vem daqui, ó. Então, qual é o fluxo? O fluxo é esse. Não é isso? Digam sim. Todo mundo entendeu? O fluxo é isso aqui, não é o contrário, não. Então, para abastecer esse ramal aqui do pavimento 6, ó, essa tubulação aqui é quem vai ter que abastecer. Imagine que não existe mais nada aqui para baixo, tá bom? Só para a gente ter um aprendizado aqui. Então, qual é o peso acumulado nesse trechinho aqui, ó, entre P e Q? 2,2? Não. Não está vindo assim, né? Abastecendo assim, ó, descendo. Ele está vindo aqui, certo? Então, tá descendo a água. Aqui não tem mais nada não, tá bom? Eu considero que aqui não tem nada. Então essa água só vem para cá para abastecer quem? O pavimento 6, não é isso? E quanto que ela está demandando aqui no pavimento 6? Que tem um banheiro igualzinho aquele do outro slide. 1,1? 1.1. Então, esse trecho aqui, PQ, ele tem que abastecer um subramal que tem um peso de quanto acumulado? 1,1. Não é isso? Então, qual o peso acumulado desse trechinho aqui? 1,1. Beleza? Agora, nesse trecho aqui, ó, OP, aqui, ó, esse aqui já muda. Por quê? Porque ele, além de abastecer esse do pavimento 6, ele também tem que abastecer quem? Do pavimento 7. Então, o peso acumulado é 1,1, que era o que tinha embaixo, mais o 1,1 desse pavimento 7. Então, fica quanto? 2, eita, 2,2. E o pior que tá gravado o negócio desse. Ó, a letra. Bom, vamos lá. Aí, esse aqui, com o mesmo pensamento. Eu tenho 2,2 descendo e no pavimento 8 tem quanto? 1,1. Então aqui fica 3,3. isso. E aí vai. Esse daqui agora, 4,4. E aqui em cima, por último, ó, tem 4,4 aqui descendo e mais o pavimento 10. Fica 5,5. Todo mundo entendeu como é que eu cheguei no 5,5? Professor, Oi, pode falar. no caso de primeiro momento, era tipo só um sentido. Aí quando deu a volta em si, aí foi 2 sentidos, tipo para se somar o peso acumulado. 2 sentidos? Não, do 2 sentidos que eu falo é assim. Duas setinhas. Pronto, é porque é o seguinte, ó. Esse trecho aqui, OP, por exemplo, ele vai abastecer sim duas setinhas. Tem uma setinha que vai aqui para o banheiro e tem a setinha que desce para abastecer o outro pavimento, tá certo? Então, a setinha que desce é quanto? 1,1 e a setinha que vai aqui para o pavimento 7 é quanto? De 1,1. Então, esse trecho aqui ele tem que abastecer no total 2,2. Aí, quando vem aqui para esse daqui de cima, a gente já vê, ó, ele tem que abastecer o 2,2 que está acumulado daqui para baixo e mais o ramal do pavimento 8. Então, duas setinhas, se é isso que você está falando, sim. Tem a setinha para baixo, 2,2, mais a setinha para o lado, 1,1. Do mesmo jeito aqui. Aqui acumulou quanto? 2,2 mais 1,1. 3,3. E aqui tem quanto para ele abastecer também, junto com ele? 1,1. Então, o acumulado desse de cima é quanto? 4,4. E por último, aqui em cima, se a setinha para baixo aqui, ela precisa de 4,4 de peso acumulado, e aqui precisa de 1,1, então qual é o total que ele precisa? 5,5. Entendeu? Respondeu aí a tua pergunta ou não? Sim, professor, obrigado. Beleza, show de bola. Então agora, ó, se eu quiser dimensionar os ramais de distribuição. Pergunta. Pode falar. Vixe, Maria. Oi. Alô?
Alguém falou, alô? Tá no chat, é? É, Ah, é. Pronto. Porque se conta a partir de onde tem G. Deixa eu ver aqui. Por que que conta a partir de tem G? É porque é o seguinte, ó. Eu acho que eu estou entendendo a pergunta. Essa outra coluna aqui, tá? Você vai ter, vamos dizer que tem a mesma coisa. Então, qual é o peso acumulado aqui, ó, nesse trecho CD? Do mesmo jeito, 4,4, considerando que os pavimentos são todos iguais. E aí, qual é o peso aqui, ó? Quando eu somo esse ramal, esse ramal aqui nós já vimos que ele é 1,1, né? Então, aqui em cima fica quanto? Esse trechinho aqui, ó. 5,5. Deixa eu apagar esse 4,4, que ele vai ficar só confundindo a gente, né? Porque assim, ó, esse 4,4 é da tubulação CD, mas aqui a tubulação AC abastece tanto o CD quanto o ramal daqui do pavimento 10, né? Então, eu entendi essa sua pergunta. Por que é que eu não faço do outro lado também, nessa outra coluna, não é isso? Aí, ó, a resposta é assim: eu estou dimensionando primeiro esse trechinho aqui, tá? Aí, sim, esse diâmetro aqui, ó, é maior porque ele tem que abastecer tanto essa coluna quanto essa coluna, tá certo? Tudo é coisa acumulada, tá bom? Então vamos fazer isso, ó. Essa coluna aqui, ó, existe a coluna A, eita, existe a coluna AB, a gente vai ver qual é o diâmetro, e existe a coluna barrilete, que é da caixa d'água, até o ponto A, que é esse trechinho aqui, ó, certo? Então aqui, ó, qual é o diâmetro que tem nesse trecho aqui? Tudo bem? Vamos fazer aqui um exemplo, ó. Se eu tenho aqui nesse trecho AB, esse trecho aqui que eu estou dimensionando, tá? Deixa eu limpar um pouco o desenho. Pronto. Esse trecho aqui que eu estou dimensionando, vou pegar o laser. Ó, primeiramente esse daqui, tá certo? Esse trecho AB, eu quero saber qual é o diâmetro dele. Eu já vi que ele precisa abastecer quantos pesos acumulados? 5,5. Aqui, ó, nessa coluna A, né, do ponto A para o ponto C, essa tubulação tem que abastecer quantos pesos acumulados? 5,5. Então, esse trecho de tubulação que está aqui, ó, esse trecho aqui, ele é o barrilete, tá certo? Qual é o diâmetro dele? O acumulado. Ele tem que abastecer o 5,5 do trecho BM e o 5,5 do trecho AC. Então, qual é o acumulado desse trecho aqui, que vem saindo do reservatório? na soma? É só somar. Fica 11. Deu para entender onde é que eu tirei o 11? Eita. Sim ou não? Se alguém não entendeu de onde é que eu tirei o 11, pode falar. Ó, eu botei foi 1,1. Aí é 11, tá? Olha só. A coluna B aqui, ó, essa parte que desce B, ela precisa de 5,5 de peso acumulado para funcionar. E a coluna A é igual a B, né? Ela precisa também de 5,5. Então, tem que sair quanto aqui da caixa d'água? 5,5 mais 5,5, que dá 11. Tudo bem? Tá certo? Ah, Oi, diz, Thaís. nem que eu tinha entendido. Entendeu, né? Pronto. Então, agora que eu tenho o somatório dos pesos nos lugares onde eu preciso, né?
O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar naquela tabela onde é que ela se encaixa, qual é o diâmetro que a norma orienta que nós utilizemos. Então, ó, o trecho AB. O trecho AB, ele tem um peso acumulado de 5,5. Onde é que está enquadrado aí o 5,5? Entre 3,5 e 18, com diâmetro de 32. Isso, pronto. Então, ó, o trecho daquela coluna AB já vai para 32. Vamos voltar lá. Opa, aqui não, aqui. Então, ó, esse trechinho aqui, que é o AB, ó, AB, tem um diâmetro de 32 milímetros, ok? E o trecho entre o barrilete e o ponto A é 11. Vamos ver aqui onde é que fica o 11. Continua no 32, correto? Sim. 32 ou 1 polegada. Então, nesse caso, apesar do valor ser o dobro, olhem que não é uma relação direta, né? Apesar de ser o dobro, quanto é que fica do barrilete até o ponto A? Dimensionado? 32 também. Isso aqui é o dimensionamento, tá, gente? Aí tem alguns requisitos técnicos que, por exemplo, a prática de mercado, quando a gente está fazendo projeto, a gente não deixa o barrilete aqui com 32, não. A gente deixa aqui com 60, entendeu? Até o próximo ponto, para poder facilitar a saída da água, tá bom? Mas dimensionado mesmo, essas colunas aqui, ó, esse barrilete até o ponto A precisa de quanto? 32. E do ponto A até o ponto B precisa de quanto? 32 também. Se você olhar aqui, ó, já dá para perceber onde é que o diâmetro da tubulação do ramal, da coluna, né, vai diminuir. Quando o peso acumulado for menor do que 3,5, eu vou ter uma redução. Então, ó, aqui é 4,4, ainda é de 32, certo? Então aqui, ó, do pavimento 7, a coluna de distribuição ainda é de 32. Chegou no pavimento 9, ele abastece aqui o ramal desse pavimento. E aí, ó para quanto é que fica o diâmetro dele? De 33, correto? Então, depois desse T aqui, logo depois desse T, eu já posso colocar uma bucha de redução e essa coluna daqui para baixo vai ser com próximo diâmetro menor. Qual é o próximo diâmetro menor? 25, tá? Deu para entender como é que eu faço essa correlação? Então seria mais ou menos assim, ó, só para corta para mim. Corta para mim. Ó, vamos dizer que aqui é um diâmetro de 32 e aqui é uma buchinha de redução, tá? Ó, tá vendo que de um lado é de um tamanho e na saída de outro. Então você vai fazer a conexão aqui para que saia deixe de ser de 32 e agora passe a ser de 25, entendeu? Então você coloca aqui e essa redução vai fazer o diâmetro seguir agora com um diâmetro menor, porque não precisa mais, o somatório dos pesos agora é menor, tá bom? Quem fazer pergunta? Professor, Foi, pode falar. no caso, como você explicou lá em cima de A para B, em relação ao valor de 5,5 e o do barrilete em relação a 11, né? O do barrilete é em relação a 11, porque você soma o 5,5 da coluna B, que desce ali embaixo de B, somando com a coluna que desce ali abaixo de A, tá bom? Os dois são iguais, né, no nosso exemplo, então 5,5, tá certo? Sim. Tudo de bola. Mais alguém quer fazer pergunta ou deu para entender todo mundo? Beleza. Ó, então o exercício que eu vou passar para vocês é esse aqui, tá certo? Eu vou deixar aí para vocês fazerem e aí vocês já trabalham em cima disso. E é para gerar dúvidas, tá bom? Que aí a gente vai começando a tirar. Então, ó, eu vou determinar que não precisa fazer desenho nessa planta, é basicamente para você orientar. Eu vou determinar aqui o nosso shaft. O nosso shaft é esse, tudo bem? Só vai ter uma coluna de distribuição nesse prédio e eu quero que vocês façam o cálculo de qual é o diâmetro da tubulação dessa coluna de distribuição, tá certo?
Então, ó, parecido com aquele dimensionamento lá do reservatório, tudo bem? Então, vocês vão, dados do projeto, o prédio tem 5 pavimentos tipo. Pessoal, lembrando, tá bom? Quando eu falar pavimento tipo, meu entendimento de pavimento tipo é que ele se repete. Então, são pavimentos iguais a esse, 5, tá bom? 2 apartamentos por pavimento, mas isso aqui não vai influenciar para vocês, já que nós estamos levando em consideração apenas essa coluna aqui, tá bom? Eu tenho 2 banheiros, uma pia, uma bacia sanitária sem válvula e um chuveiro elétrico. Na cozinha, eu tenho uma pia, um gelágua, um tanque e uma máquina de lavar. Eu uso essa informação aqui embaixo para quê, Paulo? Para vir aqui, ó, nos pesos. Eu uso para vir aqui nos pesos. Professor, Oi. no caso, os ramais os 2 banheiros e a cozinha? Ou não? Não, não. Como eu falei aqui, a gente não vai se preocupar agora em dividir ramais, não. A pergunta é, você dimensionar o diâmetro máximo da coluna de distribuição, tudo bem? E o tamanho dos ramais. Só que os ramais é só um ramal para a casa toda. Então, é um outro questionamento que vocês fazem assim, Paulo, aqui na saída dessa coluna, né? Eu vou ter aqui vários ramais ou só um? Você pode ter vários ramais ou apenas um. Por quê? Porque se você tiver vários ramais, você vai ter 2 T's tirando água da coluna, que não é muito ideal não, sabe? Ou você pode ter uma tubulação maior que atenda todo mundo do apartamento, né? Pegando essa água na coluna, tudo bem? E quem vai dizer o tamanho desse diâmetro? Um levantamento de pesos também. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui tudo, ó, isso daqui vezes 2 e soma o peso. Mais isso daqui tudo, que só tem um, né? E soma o peso desses todos aqui agora. Pronto. Então, todo o meu apartamento vai ser abastecido com água suficiente para abastecer esses pontos de consumo. Você vê qual é o peso e acumulado disso aqui tudo, você vai ter o diâmetro do ramal de um apartamento. Multiplica esse valor por 5 e você vai ter o diâmetro máximo da coluna desse apartamento, né? O diâmetro máximo da coluna que você vai observar lá em cima desse prédio, tá certo? Então é como se fosse uma coluna dessa daqui, ó. Que aqui tem 5 pavimentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deu para compreender, gente? E aí, qual é a outra tabela que você vê? Esse daqui. Então, no exercício, eu vou colocar esse slide para vocês, tudo bem? Aí vocês já buscam essas informações. Inclusive, aqui no exemplo, ó, eu já dei uma mastigada. Quando você colocar aqui, aqui são botões, tá? Isso daqui são botões, ó. Então, por exemplo, eu quero ir lá nos pesos. Aí eu clico aqui e vou lá nos pesos, tá certo? E venho aqui, venho nos diâmetros, tá certo? Ó, então, eu clico aqui para ir no peso, eu vou direto onde eu quero. Depois volto. Clico aqui, vou no dimensionamento dos diâmetros, tá certo? Então, esse último slide aqui, você já faz seu exercício e responde para mim lá os 2 diâmetros. Então, a pergunta é essa que eu vou colocar agora aqui no chat, tá bom? Ó, qual o diâmetro máximo da coluna de distribuição e qual o diâmetro do ramal de cada apartamento? Eita, professor, de cada apartamento? Não, de cada não, né? Porque não é igual. Você vai fazer um, tá? Então, antes de você multiplicar, você já pega essa informação. Beleza? Professor, Oi, pode falar.
No caso, é isso aí, o diâmetro do ramal de cada apartamento. É tipo só o valor em si, sem fazer nenhuma soma, multiplicação. Então, mais ou menos assim, ó. Deixa eu botar aqui na tela para vocês verem, ó. Aqui eu não dou a informação de que em cada pavimento tem 2 banheiros com isso tudo aqui e cozinha, área de serviço com isso aqui, correto? Sim. Então pega o peso disso daqui nessa tabelinha aqui, ó. Pega o peso nessa tabelinha. Do banheiro você vai ter que multiplicar por 2, porque são 2 banheiros. E soma com o somatório da cozinha, tá certo? Então, ó, fez isso daqui, encontrou o peso de 2 banheiros mais essa cozinha e área de serviço, é esse peso acumulado, o de um apartamento. Então você já pode ir lá nessa tabela dos diâmetros e ver onde é que se enquadrou aqui para saber o diâmetro. Já respondeu uma coisa, tá? Depois, é só você multiplicar esse valor que você encontrou por 5, que aí você vai ter do prédio todo, entendeu? Multiplicou por 5, volta na tabelinha e vê qual é o diâmetro, provavelmente vai ser maior, vê qual é o diâmetro máximo da coluna. Qual é o diâmetro máximo? Aquele que está lá em cima, lá saindo do reservatório. Beleza? Professor, Oi. desculpa, só não entendi esse de cada apartamento. Pronto, de cada apartamento é isso aqui que eu estou te dizendo, ó. Não tem, eu estou te dizendo que cada apartamento tem isso, não é? Sim. Pronto. Soma o peso disso daqui, porque o ramal que chega no apartamento, ele precisa abastecer estas coisas aqui. No caso aqui é tudo vezes 2, né? Porque são 2 banheiros. Então, 2 pias, 2 bacias sanitárias sem válvula, 2 chuveiros elétricos. Soma esse peso disso daqui mais o que tem na cozinha e área de serviço. Uma pia, um gelágua, um tanque e uma máquina de lavar. Somou esses pesos aqui, eles são pesos que estão em cada pavimento. O que é cada pavimento? Tá vendo esse nome ramal aqui? Esse nome ramal é o que está em cada pavimento, tá certo? Que no nosso exemplo de agora, esse valor era quanto? 1,1. Entendeu? Aí eu peguei o 1,1 e fui aqui na tabelinha dos diâmetros e encontrei que 1,1 dá para atender até por 20 milímetros, tudo bem? Aí se cair em cima, assim como por exemplo 1,1, é sempre bom você botar para mais. Então você bota o de 25, tá? Que aí fica uma folga, fica menos perda de carga, tá certo? Então o negócio de quando eu estou te pedindo o do ramal é o que preciso abastecer, o diâmetro que eu preciso para abastecer todos esses elementos aqui, ó, cozinha, área de serviço, banheiro e banheiro. Qual é a tubulação para abastecer isso aqui tudo? É uma tubulação que fica em cima do forro chamada ramal. E ela tem que somar o peso de quê? O peso dessas coisas aqui, ó, que eu estou te dando. Então você vai fazer vai olhar essa tabela aqui, primeiro, com o somatório disso daqui tudo, ó. Lembrando que o banheiro é vezes 2. E você já vai tirar um diâmetro. Esse primeiro diâmetro é o diâmetro do ramal de cada apartamento. Depois você vai pegar esse mesmo somatório e multiplicar por 5. E aí volta na tabela e vê quanto é que é também. Esse daí já é o diâmetro da coluna para abastecer os 5 pavimentos, ou seja, 5 vezes isso daqui, tá certo? Tá. Beleza. Então eu vou mandar esse slide aqui agora lá e colocar a atividade, tá bom, gente? Pratiquem aí, se tiverem dúvidas, eu estou aqui online, tá bom? Bota presente aí, me dá 5 minutinhos que já tá lá, viu? Estou fazendo aqui agora. Bota presente aí. Se não tiver nenhuma dúvida, bom fim de semana para vocês e até segunda-feira, viu? Um abraço para vocês. E quem tiver dúvida pode arrochar aí, que eu tô aqui.